bom dia. Nesse domingo, então, teremos a nossa ceia. Já prepara, deixa preparadinho aí os copinhos de suco, deixa preparadinho. Se não está preparado ainda, corre lá, dá tempo, corre lá na cozinha, deixa preparado os copinhos de suco, o pão, corta direitinho e nós vamos ter a nossa ceia. Nós vamos ouvir uma música primeiro e depois de ouvir esta música, a mensagem dessa música, nós faremos juntamente com a igreja e eu estou bem contente porque me pasmou que quase 100% da igreja está assistindo o culto e isso quase que 100% procura assistir às 11 horas mesmo, em TV grande, né? Nessas TVs que hoje em dia abre ou põe o computador ou puxa pelo YouTube ali. Então isso está sendo a tecnologia está sendo bênção, né? Muitas pessoas eram contra a tecnologia, falando mal, falando que é diabólico, mas nós não pensamos assim não. Está sendo bênção e esperamos que você prepare a ceia e junto com a família possa desfrutar desse momento. Graças a Deus, a nossa igreja tem muito a agradecer, né? Principalmente a gente agradece pelos 2 casos de Covid que teve, tanto o Lourival quanto a irmã Antônia, ambos curados. A irmã Antônia, inclusive, com 94, 95 anos, ela chegou a ir para a UTI. Ela chegou a ir na UTI e saiu. É um milagre, basicamente. Então, nós estamos contentes devido a isso. Agradecemos a Deus e vamos continuar fazendo os cultos até o momento correto e certo de nós estarmos juntos novamente. Como vamos fazer? Não sabemos. Sabemos que nós temos a galeria, nós temos como, quando voltar, nós temos como manter tudo bem distante um do outro, em 2 cultos. Um de manhã, outro à noite, a gente divide o grupo, vê os mais jovens para vir à noite, vê os mais idosos que venham de manhã, enfim, nós vamos pensar, os irmãos fiquem tranquilos e nós não vamos voltar até que tudo esteja bem para voltar mesmo, tá bom? Nós não estamos com pressa e percebemos que a igreja está sendo alimentada pelos pequenos grupos, a igreja está sendo alimentada pelas aulas da escola bíblica, tem aqueles que gostam de estudar, de estarem juntos. Eu fui dar uma aula de escola bíblica esses dias, tinha quase 15 pessoas que entraram na classe. Para meu pasmo, quase 15 pessoas entraram ali para estudar domingo, 17 horas da tarde. E as pessoas então estão tendo alimentos, estamos também, todos os pastores, nós estamos ligando para as pessoas. Cada um de nós, dos pastores que temos aqui na igreja, nós estamos ligando, talvez você não receba a ligação minha, mas você recebe a de outro pastor, porque nós separamos a igreja em listagem. E aí então estamos fazendo essas ligações, às vezes é até videoligação, dá para orar juntos com a família. Enfim, a igreja está sendo servida. Portanto, hoje nós vamos participar da nossa ceia. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.
a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Fiel, santo, maravilhoso, fortaleza, meu Salvador. Eu me alegro em ti e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Primeira Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 adiante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Este trecho, ele tem muita teologia, mas ele carrega nele esta palavra pesada, esta palavra forte, que não se compactua apenas numa palavra teológica, mas sim uma palavra que tem a ver com a vida de qualquer ser humano, que é a memória. Salvo se a pessoa tem algum tipo de problema, alguma doença neurológica, nós temos uma memória que ela é tão ativa
que um simples perfume é possível ativar algo lá no passado, imagens na nossa mente. E o que então a Bíblia quer dizer quando Jesus chega e coloca: façam isso em memória de mim? O que a Bíblia queria nos colocar quando Paulo, o apóstolo Paulo, também deixa dito, assim como o Senhor disse antes, o Senhor Jesus já havia falado antes, então o apóstolo Paulo chega e fala: façam isso em memória de mim. A ideia de memória, até a palavra memória, ela é uma palavra que provém do grego e que era considerada uma deusa grega, Mnemosine. E essa ideia da força que tem a memória, ao ponto que uma cultura como a grega considerou isso como se fosse a força de uma deusa na cultura, no panteão deles, é porque a memória, ela tem uma força muito grande na vida dos indivíduos. É por intermédio da memória que nós conseguimos deixar registrado ali o nosso sentimento de amor, o nosso sentimento de passado, os nossos registros de nossas alegrias e de nossas tristezas, de nossas angústias. Nós temos angústias que ficaram na memória, nós temos muitas vezes decepções que ficaram na memória e também temos sentimentos bons que ficam ali agrupados na memória. O que é então que vem Cristo e diz assim: façam isso em memória de mim? E por que nós fazemos repetidamente em memória dele? A memória, ela pode trabalhar de duas formas. A memória, ela pode trazer coisas tão impactantes e fortes na vida de um indivíduo, que é possível a memória destruir a vida de um indivíduo. Há pessoas que não conseguem ir adiante por causa da memória. Tem no passado delas a angústia, o amargor, a amargura. Há pessoas que as feridas que ficaram na memória são tão fortes na vida da pessoa que elas não conseguem mais se libertar desta memória. Há pessoas presas no passado. Há pessoas que vivem como que escravas da sua memória e não conseguem se libertar mais. Quando nós tomamos a ceia, é como se fosse um movimento libertador. É na ceia que nós damos o perdão a quem nos feriu. Cristo nos ensina, sim, a nos perdoar uns aos outros, de tal forma que a nossa memória vai se limpando. Vai sendo feita uma faxina na nossa casa, na nossa memória. E desta forma, nós deixamos feridas no passado. Desta forma, nós deixamos aqueles momentos de amargura que nos causou muito sofrimento. Nós vamos deixando esta memória nociva e vamos partindo para uma memória saudável. A memória de Cristo é uma memória que é curativa, é uma memória que vem e nos dá leveza. A memória de Cristo nos ensina a perdoar uns aos outros, porque antes Ele nos perdoou. E quando alguém nos faz algum mal, ao invés de viver a vida acusando e falando: você me machucou, você me fez o mal, nós deixamos e damos o perdão e partimos adiante e vivemos. A ceia nos ensina a viver o presente olhando para frente, deixando para trás, como diz o próprio Evangelho, como diz um próprio trecho de Paulo, não é no Evangelho, é no Novo Testamento, mas um trecho que Paulo fala: eu caminho para o alvo, deixando para trás todas as coisas que emaranham. Emaranhado, ora, são amarras que nos deixam presos. Mas Paulo diz: eu deixo para trás todo esse emaranhado e sigo para o alvo, prossigo. Tem pessoas que não conseguem mais andar adiante, não conseguem mais prosseguir, devido ao fato de que vivem presas ao passado. Mas a memória é isso, e nós vamos tomar ceia agora. E eu espero que, se você
tem tido doenças na alma, neste momento você se liberte, dê o perdão a quem é devido, se perdoe a si próprio, e que nós possamos fazer isso em memória de Cristo, lembrando do que é bom se lembrar. A Bíblia também diz, no Antigo Testamento, em um determinado trecho, diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É assim que o profeta fala, é assim que o profeta vai se expressar. Eu quero trazer à memória, naquele momento de dor, naquele momento em que o profeta está passando por cativeiro, ele pega e fala: eu quero me lembrar de coisas que me dão esperança, de coisas que me dão vida, e não daquilo que me machuca, que me amarga, que me dói. E que nós possamos dizer assim também: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quero viver uma nova vida. A palavra evangelho, no significado do termo linguístico, ela quer dizer novidade, boas novas, boas notícias. E é isso que nós fazemos com Cristo. Quando nós pregamos a Cristo, nós falamos: eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa viver preso ao passado. Eu tenho uma notícia boa. Você pode se libertar e viver bem. Então esta mensagem, este culto hoje, foi para pessoas que vivem tristes, que vivem amarguradas, que vivem em rancores, que vivem amargas. Foi uma mensagem hoje para que nós possamos ter boa memória, e a boa memória é Cristo, é nos lembrar de Cristo. E quando fazemos isso é sentar à mesa, como uma família, que se senta à mesa, que dá perdão um ao outro. E é assim que é família, não é? Hoje discute, briga, um fala do outro, mas vai alguém se levantar contra a família para ver. Vai alguém se levantar contra eles. A família se une e soma forças, porque é isso que é família. Família é se perdoar mutuamente, e nós devemos fazer isso sempre. Quando Cristo pega o pão, e quando ele parte aquele pão, e quando ele fala: façam isso em memória de mim, quando ele dá a cada um dos discípulos, e os discípulos comem, ele está ensinando que se viva, que vive em torno dele, lembrando que ele vai voltar. Fazer isto em memória de mim quer dizer estar se sustentando ali até a volta dele. E nós devemos fazer isso até a volta dele, porque é uma forma, quando ele diz: este é o meu corpo torturado por vós, é uma forma de nós lembrarmos quem somos nós para não dar o perdão, sendo que Cristo nos perdoou, sendo nós ainda pecadores, nós fomos perdoados no seu corpo. E ele tomou sobre ele todas as dores, toda a surra que a gente deveria levar por sermos pecadores, ele tomou sobre si, como quem diz: eu estou aqui protegendo vocês, mas na minha costa está tendo uma dor muito grande, porque eu estou apanhando para proteger vocês. Então quem somos nós de não darmos o perdão? Portanto, quando nós comemos, nós devemos nos lembrar do corpo de Cristo torturado na cruz por nós. Então, nesse momento, você aí em casa pode tomar comigo a ceia, tomando o pão. E de igual forma, ele pega e também toma o cálice e fala: eu apanhei tanto, foi na pele, eu senti tanto a dor, que foi até o sangue. E este sangue que eu derramei aqui foi por você. Uma vez eu assisti um filme que um grupo foi salvar um soldado.
Um grupo tinha a missão de salvar um soldado. E esse grupo, ele entrou no meio da guerra, mas a missão dele era alcançar aquele soldado por nome Ryan. E eles queriam alcançar o Ryan, descobrir onde ele estava, porque a mãe dele tinha 3 ou 4 filhos, e tinha, acho que eram 4, tinha morrido 3, e tinham que salvar ele, porque existe uma lei que uma mãe não pode dar mais do que 3 filhos para a guerra, alguma coisa assim. E aí então, aquele grupo lutou, quase morreram para salvar aquele Ryan, e o comandante do grupo foi baleado no final, ia morrer, e o Ryan, quando chegou diante dele, ele olhou para o Ryan, ele soube a luta que tiveram para salvar aquele soldado, e ele falou para ele assim: faça valer tudo isso, porque ele morreu, ele mesmo sabia que ele ia morrer, o capitão lá, o capitão do grupo, e ele olhou para o Ryan, e a última palavra dele é: faça valer tudo isso. Jesus fez tudo isso, e ele disse para nós: faça valer esse esforço. É dessa forma que nós tomamos o cálice nos lembrando, é memória, é memorial, nós nos lembramos que ele derramou sangue lá, como quem está dizendo: faça valer. Vamos viver em amor, no amor de Cristo, no vínculo dele, nos perdoando uns aos outros, fazendo esforço numa luta contra o pecado. E agora comigo, vamos tomar do cálice? Bondoso Deus, obrigado por este memorial, este símbolo do pão e do cálice. Eu te agradeço por cada família que pôde participar conosco, por cada um que chegar esse momento, este vídeo em sua casa e pôde compartilhar desta mesa. Eu te louvo, te agradeço, Pai. Especialmente pela nossa família Batista de Pinheiros. Eu peço que o Senhor abençoe a cada lar. Vá em cada casa, visite, dê um abraço especial no casal, na família, para que haja harmonia, para que haja a presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Cristo, por quem nós te agradecemos, pelo nome do qual nós somos salvos. Obrigado. Amém. Tenha um bom domingo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo abençoe a cada lar, a cada família, e que em breve nós possamos estar juntos de novo. Deus abençoe, irmãos. Boa semana. Amém.